Beleza? Quem não veio e quer a senha do Moodle, Demob 2017, né? Beleza? Então vamos lá, vamos terminar. Vamos conhecer um pouco mais, né, as coisas que estão faltando aí com relação à estrutura do projeto. A gente já viu aqui, vamos testar, ver se vocês lembram, né? Essa res diz respeito aos recursos, né? Aqui a values, quem que consegue explicar o que era? Values, lembram? O que tinha na values? Header? Isso, a string que é para uma palavrinha-chave que a gente falou lá, internacionalização, né? Você cria as constantes e depois você traduz elas, né? Por exemplo, aqui a gente acabou até criando uma strings, né? Ó, app name vai chamar padrão, mensagem inicial olá mundo, e aí ao invés de escrever lá olá mundo no layout, a gente referencia essa constante, que é essa a anotação, né? Beleza? Daí, o MIP-map, a gente falou das imagens, né? Como que a gente... aí como que funcionam as imagens no Android. Para cada layout ela vai pegar um diferente, você tem que adicionar elas por aqui. A gente falou do layout, né? Arrastamos algumas coisas aqui, ó. Né? Conferimos algumas coisas como que funciona, como que é a estrutura da nossa tela, né? Do layout. E esse layout ele é simplesmente um XML com determinadas anotações, com propriedades, né? Quando você usa esse relative layout, a gente vai falar mais para frente aí, mas quando você coloca o relative layout, você consegue puxar da paleta aqui do lado, ó, cadê o... quando a gente coloca em design, eu consigo, por exemplo, pegar um desses objetos aqui e arrastar para lá. Por exemplo, um botão, vou colocar o botão ali, ó, né? A gente vai usar esse botão já para fazer um exemplo que, né, como vocês já têm um conhecimento interessante, né, de sistema e o que a gente pode criar com isso, vai ser legal a gente usar esse botão aí. Mesmo que a gente não use esse layout para alguma coisa, mas a gente pode colocar esse botão para funcionar aí. Ó, aí você arrasta ele nunca vai ficar num lugar. O relativo layout ele tem esse problema, assim, ele nunca vai ficar num lugar onde você realmente quer, porque tem um conflito ali, não é uma coisa muito detalhada, não tem um X e um Y. Ele vai, você pode ver na anotação do, do XML que ele não tem uma posição específica, que ele só fala, ó, depois, né, de determinado elemento e tal, e assim ele vai se arranjando. O que mais se utiliza é você construir um layout do tipo linear, que a gente vai falar mais para frente. É bem interessante, você divide as coisas um pouco mais parecido com o HTML, assim, em pedaços, né? Vou dividir a tela em dois pedaços. Vai ter um pedaço daqui, como se fosse o Bootstrap. Você pode colocar um peso para aquele layout para o lado esquerdo, para o lado direito, e ele vai dividindo a tela. Beleza? O fato mais importante do layout aqui, retomando, é o ID. Para a gente acessar os elementos daqui, a gente precisa de um ID. Assim como no HTML, né? A gente precisa lá para acessar ele com JavaScript ou então, né, com as ferramentas que vocês estão utilizando agora, o ID é bem importante. Então, ó, vamos conferir esse button aqui, ó. O button tem tem aqui um ID, ó, que chama button, né? A gente pode mudar ele, colocar, por exemplo, botão. Traduzido aí, né? Botão. Então, ele tem o ID dele, chama botão. O conteúdo dele, a gente pode colocar aqui também, que é o text. Ó. Não tem em lugar nenhum aqui o conteúdo, a gente pode colocar text. Eu coloco... tá lá. É isso. Tá lá em cima. A gente pode mudar, ó. Ou, isso aqui é o que vai definir se vocês lembram bem do que é para que serve os values lá. Você pode chapar o valor aqui ou referenciar uma coisa de lá, porque o conteúdo de um botão também pode ser relativo dependendo de alguma coisa. Por exemplo, da língua que o cara tá. Beleza? Vamos colocar fixo aqui, mas o importante é sempre lembrar dessa situação aí. Aí você vai pôr um arroba, coloca o strings, ó. Olha lá. Ele vai aparecer aqui. Beleza? Vou colocar aqui, ó, botão. Agora aperte. Aperte.
Ok? Isso, né? Vocês me perguntaram no finalzinho da aula que eu me lembro, como que eu faço agora para fazer esse botão funcionar? Daí a gente já vai chegar lá. Vamos só falar sobre a outra pastinha que está faltando aqui. Né? Na verdade, um elemento que falta aqui, ó, que é o Gradle. Em outro momento a gente vai acabar usando ele com, né, experimentando outras ferramentas, né? Por exemplo, dá para a gente usar um slide de fotos que tem no GitHub lá e a gente só incorpora ele aqui no Gradle, o endereço dele. Mas o Gradle é um gerenciador de dependências. Você vai abrir aqui, ó, você tem os módulos que ele tem que carregar, né? Ó, por exemplo, tem aqui as dependências do build Gradle, no próprio Gradle, a dependência, né? E esse aqui da aplicação em si, ó, a gente tem aqui as dependências, ó. Essa biblioteca suporte, né, a biblioteca ela vem sendo mantida para você, mesmo que quando criar as coisas mais modernas, os antigos continuam funcionando, né? Sempre que sai uma nova API, um novo SDK, sai também uma de suporte para que os aplicativos que são produzidos diretamente no Android 6, por exemplo, funcionem também no 5. Beleza? Então ele traz essas coisas aqui, ó. E aí, o que você vai precisar? Quando você incorporar, eu quero quero uma biblioteca que vai mexer com gráfico, por exemplo. Aí você acha ela, né, no GitHub e tal, e adiciona aqui, ó, um compile aqui, compile, com o endereço único dela. Quando você colocar em sync aqui, né, ó, ele vai ir lá no servidor do cara, lá no GitHub, vai baixar todas as dependências que precisa. Só uma única vez, entendeu? Entenderam? Né? Não precisa baixar um jar igual é nos projetos que a gente faz em Java. Beleza? Outro momento a gente vai voltar e falar especificamente do Gradle aí. Agora, né, vamos fechar aqui, a gente vendo essa tela, deixa eu rodar um emulador aqui já, deixar ele no jeito, né? Ficou ruim? Porque ela é diferente mesmo. Tá rodando aqui. Ó, aí ficou ali travado porque eu alterei o Gradle, ó, o arquivo do Gradle, ele vai falar assim, ó, vamos sincronizar. Aí você vai clicar, ele vai dar uma pensada aí, ele vai ver que não fez nada demais, não teve que ir na nuvem, né, pegar as coisas, e aí ele, né, podia ser um pouquinho mais inteligente e ver que o arquivo é a mesma coisa do outro, né. Às vezes isso vai acontecer. Assim, olha lá, parou de compilar, né. Ok? Então, daí a gente vem aqui na parte Java, e a gente tem os pacotes, ó, os pacotes que são da aplicação, da minha aplicação. E quando eu criei o projeto, ele apareceu ali a Activity, né, Main Activity, que é a tela que está conectada com aquele layout lá. Ok? Essa é uma coisa bem legal de se decorar aí, né, e assimilar, que para cada layout que eu tenho ali na pasta, eu vou ter que ter uma activity aqui em cima, que vai referenciar aquele layout lá embaixo, ok? Como assim referenciar? Olha só, essa aqui é uma função, né? A gente vai fazer um exemplo, depois a gente vai ver todas as funções que o ciclo de vida de uma activity, né, que eu comentei. Em uma função específica, quando você fecha ela, que ela é acionada e tal, então a gente tem que ver esse ciclo aí. Mas por agora a gente precisa ver essa onCreate, que é quando a activity for criada. O que ela vai fazer? Ela vai acessar esse onCreate com esse objeto bundle aqui, ó, save state, que é para pegar, você pode salvar estados anteriores nesse objeto bundle aqui. Ou seja, o cara já estava digitando alguma coisa, aí quando a gente volta lá no WhatsApp e continua, aparece aquela coisa que eu tinha digitado, é bem isso. Ele pega o conteúdo que eu já tinha digitado e traz aqui. Então, um exemplo simples seria isso. Beleza? Vamos esperar acabar aqui que a gente volta já.